Uma boa noite a todos os irmãos, aos nossos irmãos que estão em casa, que Deus santos os anjos possam estar com cada um de vocês. Antes de darmos início ao louvor desta noite, curve sua fronte para falarmos com Deus. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estar em tua casa e assim louvarmos e te adorarmos. Sede com a programação desta noite, que a mensagem venha de acordo com as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro louvor desta noite é um hino que fala sobre milagres. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade na sua vida, através do nome de Jesus, nós podemos receber esses milagres. Aos teus pés entrego tudo.
Amém. Esse mesmo Deus de milagres, né, é o mesmo Deus que morreu por mim e por você. Iremos cantar agora o hino Ao Ver a Cruz. No livro Atos dos Apóstolos, na página 116, diz: da cruz depende toda a nossa esperança. Foi no Calvário que Deus provou todo o seu amor. Vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino número 491, Além do Céu Azul. Céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar
Nos colocaremos de joelhos para falar com Deus. Querido Senhor, estamos imensamente gratos, Senhor, mesmo nessas circunstâncias que estamos, porque Tu és um Deus maravilhoso para conosco, Senhor. Tem nos abençoado, mais do que tudo tem nos trazido paz ao coração, esperança no viver, de que tudo o que estamos passando vai ser passageiro, Senhor. Que um dia estaremos contigo morando nas nações celestiais. Isso aquece o nosso coração. Queremos que o Senhor continue conosco e que nesse domingo estarmos reunidos aqui diante da Tua presença, santa presença, a Tua palavra venha fazer calar fundo no nosso coração. Que nos prepare, Senhor, para essa semana de atividades e trabalhos, que nos preencha e que possamos sentir a Tua presença continuamente em nossa vida. Nos abençoe nessa noite, a nós, a todos os Teus filhos, que hoje se reúnem em Teu santo nome. Queremos, Senhor, pedir uma bênção especial para o pregador, o pastor, essa noite, que ele seja inspirado pelo Santo Espírito e que ele venha falar essa noite e venha diretamente de Ti, Senhor. Nos abençoe e nos acompanhe, o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Meu boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de domingo, de oportunidade de estarmos juntos aqui. Aqueles que estão de forma presencial, obrigado por sua presença. E aqueles que estão em casa também, obrigado por estar aí conectado conosco, participando deste culto, né? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria, antes de nós entrarmos aqui na nossa leitura e no nosso estudo, apenas fazer aqui um pequeno ajuste que acertei com o pastor Fernando por esses últimos dias agora, devido a uma necessidade de agenda dos pastores que virão atender aqui em Itararé. O nosso evangelismo começaria no dia 26 aqui na Igreja Central, e seria 27, 28 e 29. Depois, do 30 em diante, seria no outro distrito de Vila Terezinha. Mas de acordo com a necessidade de uma situação que ocorreu ali, o pastor Fernando me pediu se a gente podia fazer esse ajuste e inverter. Então, ao invés do pastor Tosta começar com a central, ele começa lá e depois ele vem aqui. Então, o nosso evangelismo será do dia 30 de setembro, aí o dia 1º, 1, 2, não, errei aqui, né? 30, é 31 esse mês, não? Não, 30, dia 1º, 2 e o 3. Então, encerra no sábado, dia 3, o nosso evangelismo aqui, tá bom? Então, eu gostaria que vocês, que estão em casa, ou que estão aqui, colocassem aí na sua agenda, porque o nosso evangelismo, então, mudou, é questão de 4 dias só, né? Porque ele vai passar uma semana em Itararé atendendo os 2 distritos. Então, neste caso, vocês anotem aí e estejam, então, preparados para este evento. Nós teríamos aqui, possivelmente, uma cerimônia no dia 26, então, será postergado para o sábado, né? Ou então, durante a semana, a partir do dia 30, tendo pessoas que estão prontas e quiserem se batizar, serão batizadas sem nenhum problema, né? Mas nós vamos fazer esse pequeno ajuste aí. Na verdade, nós acabamos saindo ganhando, espero que o pessoal aqui da Santa Terezinha não esteja assistindo a gente, porque o Tosta teve um problema com a agenda dele, e ele não vai conseguir chegar aqui no sábado 26. É um desencontro que deu lá, ele vai estar lá em Hortolândia no sábado de manhã. E eu, na minha cabeça, que estava aqui dia 26, né? Então, se ele começasse conosco, a gente já ia perder um dia, né? E logo o sábado ainda. Então, embora foi o pastor Fernando que solicitou, ele está ciente de que ele vai sair perdendo ainda, porque talvez o pastor Tosta só começa no sábado à noite com ele lá, depois de viajar, cansado e assim por diante, né? Então, nós ainda saímos ganhando, porque nós vamos começar na quarta, vai terminar no sábado, pegar o fim de semana e assim por diante. O evangelismo continua, o pastor Levi está aí visitando, eu tenho acompanhado ele em boa parte das visitas, né? Tem pessoas que estão aí no Vale da Decisão, gente que vocês já trabalharam, na verdade, né? Alguns estão retornando para a igreja, alguns estão se despertando, né? Entendendo que o fim está chegando, que é o momento de tomar decisões, e aí algumas pessoas estão sendo trabalhadas aí, possivelmente nós vamos ter uma cerimônia aqui no dia 30, mas ainda eu devo, assim que tiver os nomes, reunir a comissão para a gente deixar os irmãos a par também dessas pessoas, né? Muito bem. E se você tiver uma pessoa que você já estudou a Bíblia, que você está estudando a Bíblia, que você está acompanhando, e quiser que as pessoas recebam a visita, né, do pastor Levi, ele está à disposição, atendendo Itararé todo, mas ontem nós arrancamos o couro dele, né? Eu saí com ele às 2h30 da tarde, depois ele voltou para a igreja fazer uma classe bíblica, e depois fomos fazer outra visita, sei que eu deixei ele de noite lá, ele foi para o outro distrito ainda, né? Azar dele, quem pediu para ele ser pastor, né, menina? Ele agora é que dá os pulos dele. Muito bem. É assim mesmo. Bom, mas se você tiver um interessado, um amigo, alguma pessoa, eu tenho acompanhado ele nas visitas, ele tem feito boas visitas, bons apelos, com equilíbrio, né? E eu tenho gostado bastante, então vamos aproveitar ele aí. Ok, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia então, aproveitar aqui o nosso tempo também. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17.
Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o 17. Vou fazer uma leitura corrida aqui, depois vamos meditar juntos nessa leitura, nesse estudo aqui. Acharam? Então vamos lá. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, agora que estamos com a Bíblia aberta, nós pedimos a Tua iluminação, pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, influencie o nosso coração, para que possamos nos voltar para Deus cada vez mais, e assim nos aproximarmos de Deus e tomarmos as nossas decisões. Aceita o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração nessa noite. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, na minha Bíblia, versículo 11 em diante do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, diz assim: em dia subsequente, ou no dia seguinte, né, diz algumas traduções, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Muito bem, uma história extraordinária, maravilhosa. Poucas histórias têm o mesmo nível dessa, porque aqui se trata de uma ressurreição. E eu acho que milagre maior do que esse nessa terra, em termos humanos, não existe, não é verdade? Porque uma pessoa que já está morta, em estado de um processo de decomposição, e aí Jesus deu uma ordem e o menino simplesmente foi ressuscitado, né? Claro que tem ainda a ressurreição de Lázaro, acho que eu preguei esses dias aqui sobre isso, né? A ressurreição de Lázaro ainda é maior, né? Apesar de que a grande maioria dos funerais da época, no contexto de Jesus, ele demorava um pouco mesmo, né? Eram 2, 3 dias e tal. Eles faziam uma espécie de um preparo do corpo e tudo, e eles contratavam as carpideiras, ficavam chorando, esse processo todo. Mas o fato é que quando se trata de ressurreição, se trata de um milagre especial, porque é uma pessoa que está em estado de decomposição e ninguém pode fazer mais nada. E aí, com uma ordem de Deus, a pessoa volta a viver, e aqui esse menino voltou a viver. Mas o fato é que o versículo 11 aqui aparece dizendo assim: em dia subsequente dirigia-se Jesus da cidade chamada Naim. Então Jesus estava se dirigindo à cidade de Naim, chegando na entrada da cidade de Naim, e acompanhando Jesus estavam os seus discípulos, como sempre, né, que era de praxe, era comum estar acompanhando Jesus. E aí o texto diz que também, além dos discípulos, estava acompanhando Jesus uma numerosa multidão. Não fala a quantidade, mas não era um grupo pequeno, era uma numerosa multidão. Deveria ser muita gente. Então eu queria que você imaginasse Jesus caminhando, os discípulos ao seu redor, e muita gente ao redor, atrás, aquela multidão de pessoas acompanhando Jesus em direção à cidade de Naim, chegando na cidade. Eles estavam chegando. Eu queria que você usasse a sua imaginação junto comigo em relação às características daquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus. O texto bíblico não diz, mas eu gosto de pensar desta forma. Eu imagino que as pessoas, essa grande multidão e os discípulos que estavam acompanhando Jesus, eram pessoas com o coração cheio de paz. Por quê que eu chego a essa conclusão?
Porque a pessoa que segue Cristo, a pessoa que segue Jesus, é impossível essa pessoa não ter paz. Quem confia em Jesus, quem segue os passos de Jesus, quem anda próximo de Jesus, é impossível não ter paz, ter um coração cheio de paz. Essa é a minha conclusão. Mas também essas pessoas que estavam acompanhando Jesus, eu imagino que essas pessoas também tinham um coração esperançoso. Eram pessoas cheias de esperança. Você pergunta, pastor, por que você conclui isso? Eu concluo porque se essas pessoas que estavam ali tivessem um problema com comida, Jesus podia solucionar. Se tivessem pessoas doentes, Jesus podia solucionar. Se tivessem pessoas ali para morrer, Jesus podia resolver. Se tivessem pessoas mortas, Jesus podia ressuscitar. Então, por isso que eu digo que as pessoas que estavam acompanhando Jesus, que tinham a presença de Jesus, eram pessoas com o coração cheio de esperança. Porque Jesus é a esperança. Mas também, o texto bíblico aqui menciona que essas pessoas que estavam caminhando ali, eu imagino que essas pessoas eram pessoas felizes. Porque pessoas que acompanham Jesus, pessoas que têm a presença de Jesus, pessoas que confiam nele, pessoas que têm a convivência com Jesus, só pode ser pessoas felizes, não é verdade? Porque não combina pessoas que seguem Jesus, pessoas que são fiéis a Jesus, pessoas que têm a presença de Jesus, ser pessoas tristes, pessoas infelizes. Eu estou seguindo a lógica da minha cabeça aqui. Claro que entre a multidão podia ter pessoas tristes, até pessoas infelizes, né? Pessoa que não estava com o coração. Eu estou fazendo aqui uma aplicação, levando em conta que neste mundo, 2 grupos de pessoas que existem. Pessoas que seguem a Cristo, que têm os princípios da sua palavra no coração. Pessoas que têm a presença de Jesus, com certeza são pessoas que têm paz, são pessoas felizes e que têm um coração cheio de esperança. Então, aqui uma multidão. Eu gosto de imaginar as características dessas pessoas seguindo Jesus. É claro, o fato das pessoas seguirem Jesus, o fato de você estar com o coração submisso à palavra de Deus, o fato de você acreditar nele e entender que ele é o Messias, é o Salvador e pode solucionar todos os nossos problemas se ele quiser, mas nem sempre Jesus soluciona. Então, esse fato é real também, como foi o caso de João Batista. Lembram da história de João Batista, né? João Batista se meteu ali numa situação complicada, né? Foi tentar ali ajudar e acabou tendo problemas. E a Bíblia diz que mandaram um recado para Jesus, que João Batista estava numa situação complicada. Aparentemente Jesus não deu importância, não foi até lá, não ajudou, não resolveu e cortaram o pescoço de João Batista. Eu fico imaginando que os seus discípulos, o próprio João Batista preso, imaginando, né, que Jesus sempre era a solução, fazia milagres e tudo. Por várias ocasiões nós temos na Bíblia que Jesus mandou um anjo lá, tirou Pedro da prisão, né, lá no capítulo 12 de Atos. Ele não precisava nem ter ido lá, ele podia mandar um anjo e tirar João de lá e resolvido o problema. Mas Deus decidiu não salvar João Batista, no sentido de tirar da prisão. E ele foi morto. Deus permitiu que ele fosse morto. Então, essas coisas é difícil da gente entender. Mas o fato é que, como pecadores, contaminados pelo pecado, embora temos a presença de Jesus, embora seguimos Jesus, acompanhando Jesus, sem dúvida nenhuma, nós somos felizes, nós temos paz, somos pessoas com o coração cheio de esperança, mas, às vezes, por alguma circunstância, Deus pode decidir não nos atender. Isso é real também. Mas eu gosto de pensar assim, que esta multidão, tendo a presença de Jesus ali, eles tinham tudo. E essa é a verdade. Se você tem a presença de Jesus, você tem tudo. Se eu tenho a presença de Cristo, eu tenho tudo. Se eu não tenho a presença de Jesus, eu não tenho nada. Ainda hoje, conversando com uma pessoa e deseja voltar para a igreja, tomou a decisão e disse, pastor, eu vi que longe de Deus dá errado as coisas, não funciona. Eu pensei que eu ia resolver meus problemas e piorar os meus problemas. Então, eu descobri que eu preciso de voltar para Deus, né? E eu até hoje, eu nunca vi uma pessoa que passou um tempo convivendo com Jesus, seguindo Jesus, fazendo a vontade de Jesus, e depois abandona
e todos nós estamos sujeitos a isso, abandona. Eu nunca vi uma pessoa dizer o seguinte: olha, o tempo que eu tive na igreja, que eu seguia Jesus, que eu era fiel a Cristo, que eu tinha companhia de Deus, eu era uma pessoa triste e tal, eu não tinha paz no coração. Eu nunca vi um negócio desse. Sempre as pessoas dizem: eu era muito feliz. E mesmo com os problemas que eu tinha na minha casa e com a igreja, com as coisas que acontecem na igreja, eu achei que eu saindo seria melhor. E pastor, eu era feliz e não sabia. É só isso que eu ouço. Então, por isso que eu estou concluindo aqui que essa multidão que seguia Jesus, que acompanhava Jesus, era feliz, tinha paz no coração, gente de esperança, porque é uma multidão que tinha a presença de Cristo. Mas o texto, versículo 12, diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único da viúva, dá a entender que o cemitério era fora da cidade, né, porque diz que estava saindo, e a grande multidão da cidade ia com ela. Duas multidões, uma grande multidão seguindo a Cristo, um Cristo vivo, um Cristo poderoso, que pode todas as coisas. Enquanto, em contrapartida, outra multidão seguindo um defunto, um morto, que não pode fazer mais nada, que não tem poder para fazer mais nada, que não pode dar paz para o coração das pessoas, que não pode trazer esperança, que não pode trazer a felicidade, mas uma multidão estava seguindo aquela mulher, aquele morto. E para aquela mulher em especial, aquele menino que estava ali no esquife ali, morto, ele era a solução para a vida dela. Porque naquela época, uma mulher viúva, diz que era filho único, no contexto deles lá, realmente a solução para a vida dela era aquele menino. E uma mulher viúva, sem filho, era uma situação deplorável na sociedade. Era quase uma espécie de uma mendiga na rua. Porque não tinha direito, as pessoas tomavam os direitos das viúvas, principalmente quando os filhos não eram filho homem. Quando era filho homem, então ele dava seguimento na linhagem do pai e no sistema machista que era, aquela coisa toda. Mas quando a mulher ficava com filhas ou então viúva sozinha, era um grande problema. E tudo o que ela tinha era o filho. E a cidade, disse assim, que a cidade veio para sair com ela, para ajudar aquela mulher, porque ela tinha perdido tudo o que ela tinha. Então eu fico pensando, eu queria que você me acompanhasse aqui no raciocínio também. Eu fico imaginando na minha cabeça aquela multidão de pessoas. Gente chorando, gente triste, decepcionados, preocupados, né? Eu imagino aquelas pessoas com a fisionomia fechada, há dias chorando, sendo solidários com aquela mulher viúva, sozinha. E tudo que se passava na cabeça de todas as pessoas, inclusive da mulher: o que será da minha vida na sociedade agora sozinha? Porque se você observar no capítulo 1 de Isaías, depois dá uma lida lá, você vai observar ali que Jesus repreendeu as pessoas daquela época, porque eles, no Velho Testamento, isso entrou dentro do Novo Testamento, porque eles iam lá, matavam cordeiro, traziam sacrifício, mas eles não respeitavam as viúvas, matavam os órfãos, mas ia lá no templo, fazia sacrifício. Jesus falou: não aceito mais. O profeta disse: não aceito, Deus não aceita mais o sacrifício, porque vocês estão sendo uma coisa na sociedade, mas no templo vocês são outra coisa. Então, ser viúva naquela época era muito complicado, e eu imagino uma multidão que não tinha paz naquele momento. Claro, volto a dizer aqui, que entre a multidão poderia ter pessoas que acreditavam em Deus, no Messias, e tinham uma vida religiosa que poderia ser feliz. Estou apenas aqui fazendo uma comparação pela realidade, quem acompanha Jesus e quem acompanha um morto. Então, eu imagino que as pessoas ali, pela situação, pela circunstância, estavam tristes. Talvez não infelizes, porque podia ter pessoas ali que eram felizes, mas estavam tristes por uma circunstância, né? Talvez estavam atribuladas, porque sabia que o futuro daquela mulher era um futuro complicado. Estavam chateados. E talvez, é claro, que estavam ali com o coração sem esperança, porque sabia que o futuro daquela mulher na sociedade era de nenhum apoio. Então, aquela mulher também, tudo o que ela tinha, estavam seguindo ali um morto, um defunto. Duas classes de pessoas,
estarão por ocasião da volta de Jesus em todos os tempos. Pessoas que seguem a Cristo, e mesmo seguindo a Cristo pode ter problemas, pode ter dificuldades, mas tem a presença de Jesus, e Jesus é a solução. Mas há um outro grupo de pessoas que seguem seres humanos, que seguem pessoas que não podem fazer nada, e são tristes, são pessoas que não têm paz, são pessoas infelizes, são pessoas que não têm esperança, porque seguem pessoas, porque seguem seres humanos. E nenhum ser humano pode trazer a verdadeira paz. Nenhum ser humano pode trazer a verdadeira felicidade. Nenhum ser humano pode trazer a verdadeira esperança no coração do ser humano. É só Cristo, é só Deus que pode fazer isto. Duas multidões, uma seguindo a Cristo e outro seguindo um ser humano, um morto. Simbolizando ali, quando as pessoas seguem seres humanos, que são falíveis, que são mortais, e que não podem resolver e não podem ajudar as questões humanas. Acontece que a Bíblia diz aqui, que essas duas multidões tiveram um encontro. Eu fico imaginando que cena, né? Uma grande multidão chegando com Jesus acompanhado dos discípulos, chegando na entrada da cidade, e saindo outra grande multidão acompanhada das familiares, dos amigos e de algumas pessoas levando um morto, um defunto. E as duas multidões se encontram. Eu fico imaginando essa cena. E ali a Bíblia diz que eles pararam. E eu fico pensando, uma multidão olhando para a outra, um olhando para o outro, Jesus ali no meio, próximo do defunto. Imagino que estavam as pessoas carregando o defunto ali. E a Bíblia diz aqui que Jesus, versículo 14, chegando-se, tocou, diz que se compadeceu dela, né, no versículo 13, e pediu que ela não chorasse. E chegando-se, tocou no esquife, e então, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Eu imagino que deve ter ficado um silêncio, na verdade, as pessoas já conheciam a fama de Jesus, e o que poderia acontecer, eles ficavam esperando alguma coisa, e Jesus dá uma ordem para o menino levantar, e então o versículo 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Ó, imagina, você seguindo um cortejo fúnebre, aí um cortejo seguindo para o cemitério, outro se aproximando, aparece um personagem ali, manda parar, as pessoas ficam olhando, e de repente alguém dá uma ordem, e o defunto que já está em estado de decomposição, se assenta e começa a falar. Você imagina uma cena dessa, né? As pessoas devem sair correndo, né? Porque muitos têm medo, saem fugindo, pulando pelas coisas e tal, e fica de longe olhando, né? Eu não sei qual foi a reação, a Bíblia não diz qual foi a reação das duas multidões que estavam ali. Mas eu imagino que da mãe, né? Pelo menos, quando ela viu o menino levantar, conhecia a fama de Jesus, ela deve ter dado um abraço apertado no filho. E então, eu fico imaginando que a multidão que seguia o defunto juntamente com a mãe e os amigos, uma fisionomia fechada, carregada, pesada, de tristeza, de angústia, de preocupação daquela multidão. Quando o menino se levanta, a mãe, imagino, deu um abraço no filho, longo, e chora agora de alegria, porque recebe de volta o filho vivo. Eu imagino que a fisionomia das pessoas que estavam seguindo com tristeza começa a modificar. As pessoas começam a invadir no seu coração a alegria por saber que a solução para a vida daquela mulher estava sendo devolvida. Porque um filho homem dentro de casa, e em especial numa casa que a mulher era viúva, era toda a solução. Era toda a riqueza, é tudo que ela tinha. Então, aquelas fisionomias de pessoas que estavam sem esperança, porque o filho estava morto, agora o filho vivo, começaram um coração cheio de esperança. As pessoas que estavam com
com tristeza ou infelicidade por aquela situação, agora passam a ficar com a fisionomia de felicidade, porque vê a mãe abraçando o filho. Talvez alguns que estavam atribulados, sem paz, preocupados com a situação daquela mulher, ao ver o filho ali recebendo um abraço da mãe, ficam agora com o coração cheio de paz, porque agora o filho vai cuidar da mãe. Fico imaginando essas coisas, né? E então, eu fico pensando assim, quem segue Jesus tem paz, quem segue Jesus tem esperança, quem segue Jesus é feliz. E quem não segue, precisa ter um encontro com Jesus. E ali houve um encontro. As pessoas que estavam seguindo um morto teve encontro com Jesus. E tendo um encontro com Jesus, as pessoas que estavam sem esperança, sem paz e sem alegria, passaram a ter tudo isso por uma única razão, porque tiveram um encontro com Jesus. Espiritualmente falando, sabe o que eu preciso para ser feliz? Sabe o que você precisa para ter paz? Sabe o que você precisa para ser uma mulher feliz, um homem com coração cheio de paz? Uma igreja cheia de esperança? É ter um encontro com Jesus. E eu pergunto para você, você já teve um encontro pessoal com Jesus? Às vezes você, como eu, que desde criança frequentamos a igreja, e ouvimos falar de Deus, da doutrina, das pregações, e você lê, e você estuda, isso tudo se torna algo muito comum na cabeça da gente. Mas o fato é que nós precisamos ter um encontro com Jesus, para ter a verdadeira paz. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, para ter a verdadeira felicidade. Nós precisamos ter um encontro com Jesus, para sermos pessoas com o coração cheio de esperança. Não há um outro caminho. Você pode experimentar o que você quiser. E as pessoas têm experimentado aí. As pessoas acham que virar a noite num local onde há muita bebida, onde há muita droga, muito sexo de qualquer jeito, acham que vão ter a felicidade. Mas no outro dia descobre que tem um buraco no peito e que não tem a felicidade. E que não tem a paz. Então, honestamente dizendo, eu e você só podemos ter a paz quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Nós só podemos ter a verdadeira felicidade quando nós temos, de fato, um encontro pessoal com Jesus. Esta é a primeira lição que eu gostaria de deixar aqui nessa noite. A segunda e última. A Bíblia diz ali que quando eles tiveram um encontro, houve o grande milagre da ressurreição. Claro que ali foi uma ressurreição literal. Alguém que estava fisicamente em estado de decomposição foi ressuscitado, foi recobrado todos os seus órgãos que já estavam desmanchando, não é verdade? O sangue coagulado e assim por diante, tudo retomou por uma ordem divina. O doador da vida, o criador da vida, ele deu a ordem, simplesmente a pessoa levantou. Como vai acontecer na ressurreição? As pessoas mortas que estão aí em decomposição, desaparecidas na terra, vai ser dada uma ordem, as pessoas vão aparecer. É o poder de Deus, é o poder do doador da vida. E lá foi dado esta ordem e houve a ressurreição. Obviamente nós estamos vivos fisicamente, não é verdade? Mas nós podemos estar mortos espiritualmente. E para termos vida espiritual, para sermos vivos espirituais, é só termos um encontro com Jesus. Não há um outro caminho. Você quer ser vivo espiritualmente? Você quer ser ressuscitado espiritualmente? Você quer ter novamente o sabor da vida espiritual? O sabor de cantar um hino, como nós cantamos agora há pouco, que perceber a letra e o valor espiritual que tem? De uma música cantada como foi aqui, daqui a pouco vamos ouvir uma outra. Isso faz a diferença. O sabor de pegar a Bíblia na sua casa e ler e meditar e ter um encontro pessoal ouvindo a palavra de Deus. Ter o sabor de pegar a lição da escola sabatina, que é o teu guia para chegar à Bíblia e você ler, estudar e meditar. Isso tudo depende de um encontro com Jesus. Porque você pode orar, você pode estudar a Bíblia, você pode vir à igreja, se você não tem Cristo no coração, se a sua vida não for ressuscitada, se não tiver sentido a sua vida como cristão, pouca coisa resolve. Existem pessoas por aí que estudam a Bíblia, que oram, que frequentam a igreja e são infelizes, e não têm paz, e não têm esperança. Sabe por quê? Porque nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. E essa história deixa claro
que quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, Jesus ressuscita o nosso coração, espiritualmente falando. Então eu quero terminar aqui essa noite fazendo um apelo para mim e para você também. Sabe qual que é o diferencial? O que vai fazer de fato você perseverar nos caminhos de Deus, aguardar com esperança no coração a volta de Jesus, ser um homem, ser uma mulher, ser um jovem, uma criança feliz, ser alguém que tem um coração cheio de paz, depende em quem você deposita a sua confiança. Depende de quem você segue. Se você segue um Cristo vivo, que tem capacidade de fazer tudo isso por nós, ou se eu, ou se você, ou se nós seguimos um ser humano, um defunto, que não pode fazer nada por nós. Onde eu estou depositando a minha confiança? Onde estou colocando a minha fé? É em Cristo ou em seres humanos? Seres humanos não vale a pena. Por mais que você tenha uma pessoa, de repente você imagina a pessoa que você mais confia nessa terra. Pastor, essa é a pessoa que eu mais confio. Mesmo assim, por mais confiança que você tenha, ainda essa pessoa, por ser humano, pode decepcionar profundamente o seu coração. Mas eu te garanto, se você tiver um encontro com Jesus, se você conviver com Ele, se você confiar nele, Ele nunca vai decepcionar você. Sabe por quê? Porque Ele provou isso. Lá na cruz do Calvário. Sumiu a cruz dali. Lá na cruz do Calvário. É que tinha uma cruz ontem ali, né? Lá na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue e garantiu a salvação. Sem coisa alguma de troca. Simplesmente um amor puro por Ele ser o Criador e decidiu resgatar a cada um de nós. Então eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, vocês que estão aqui presenciais e vocês que estão em casa, tomando a seguinte decisão: Senhor Deus, eu quero seguir a Jesus. Eu quero fazer parte desse grupo que segue a Cristo, um Cristo vivo, poderoso, que pode fazer todas as coisas, que pode atender as minhas necessidades, que me pode fazer feliz, que pode me encher o coração de paz, que pode ser um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, cheio de esperança. Eu quero seguir a Jesus, essa é a minha decisão. Por mais que eu tenha propostas lindas humanas, não quero seguir ser humano, porque ser humano não pode me fazer nada. Gostaria que você saísse daqui, que você desligasse seu aparelho aí que você está em casa e dissesse: Senhor Deus, eu quero ter um encontro pessoal com Jesus. Eu quero me manter fiel a Cristo. Eu quero, através desse encontro, ter um brilho novamente no meu rosto, na minha vida, ter sabor na minha vida espiritual, ter o prazer de dirigir a casa de Deus, ouvir um hino, uma pregação, uma música, tudo que se faz na igreja, ter sabor nisto ao sentar nos bancos e saborear a cada minuto na presença de Deus. Em casa, quando ora, na convivência, na vida, na esperança, que essa seja a sua decisão, de ter um encontro com Cristo, de seguir a Jesus, de ter paz e fazer parte daquela multidão de pessoas que seguem a Cristo, que tem a palavra de Deus como regra de fé e que anda nos seus caminhos. E quando Jesus voltar, pela graça de Deus, por sua misericórdia, por seu amor, receber a salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua decisão e a minha também, e que essa seja realmente a nossa posição diante dessa história que nós lemos nessa noite. Nós vamos ouvir então uma mensagem cantada especial, e em seguida nós vamos orar, colocando aqui a sua decisão, a sua entrega nas mãos de Deus.
que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Vamos ficar em pé e vamos orar então? Senhor Deus, a nossa gratidão, porque nós reconhecemos que o Senhor é um Cristo vivo, que tem atendido às nossas necessidades, que tem realmente enchido nosso coração de alegria, de paz, de esperança, porque o Senhor é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Obrigado porque nós cremos em Ti, nós depositamos a nossa confiança em Ti, nós aceitamos o Senhor como o nosso Deus que cuida de nós. Senhor Deus, não permita que em momento algum venhamos um dia acreditar e confiar em seres humanos. Por mais bons que sejam, por mais cristãos que sejam, essas pessoas são passíveis de erros e essas pessoas podem um dia nos decepcionar. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, nunca nos decepcionará, porque na cruz Ele já pagou o preço da nossa salvação. Aceita a minha decisão, Senhor Deus, de depositar a minha fé no Senhor. Aceita a decisão de cada um dos que estão aqui, daqueles que estão em casa, de também depositar a sua fé em Cristo. Aceita a nossa decisão de ter um encontro pessoal com Jesus. Aceita a nossa decisão de crer que Cristo pode ressuscitar a nossa fé, dar sentido à nossa vida, dar sabor à nossa vida espiritual. Aceita, Senhor Deus, a nossa decisão de entrega
Eu coloco aqui cada decisão nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma feliz semana para vocês. E que todos nós continuemos firmes aí nessa semana. E quarta-feira, às 20 horas, tem o culto de oração. Deus abençoe.